Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, boa noite, boa noite. Amém. Estamos chegando aqui nesta noite, graças a Deus. Uma noite muito especial. É uma noite que nós vamos falar do amor do Senhor. É muito importante estarmos aqui para falar de Deus, amém? Tem alguns irmãos chegando aqui já, graças a Deus. Então queremos já mandar um abraço especial para cada um dos meus irmãos. Já está por aqui a pastora Ceissa, já está por aqui a Suzete, a Graça. Mas chegando aqui, né, os irmãos, glória a Deus, né? Nesse dia especial, 21 de abril, dia de Tiradentes, feriadão, né? Muita gente passeando. Mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos a ti, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Ó Deus, que a tua graça, Senhor, esteja, Senhor, a falar aos nossos corações, abençoar nossas vidas. Ó Deus, enche nossos corações com teu amor, enche nossa mente, Senhor Deus, do teu Espírito, da tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, né, Suzete? Bom demais mesmo, né? Hoje, esse dia especial, né? O tema de nossa palavra hoje é maravilhoso, né? Estava meditando nessa palavra. O tema é a pedra foi removida. Então o que você pensa, né, quando você ouve um texto como este, né? A pedra foi removida. Fala muito nos nossos corações. Fala muito nas nossas vidas, né? Nós estamos hoje saindo de uma semana santa. Domingo de Páscoa, foi aí poucos dias, né? O último domingo foi domingo de Páscoa. Nem dia que as pessoas comemoram a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Amém? Glória a Jesus, né? Aproveitar para dizer para os irmãos que essa data ela é muito importante. Hoje, 21 de abril, né? É uma data que nós estamos... Ontem, né? Ontem, exatamente, foi aniversário do meu batismo, né? 37 anos que nós batizamos. Eu, pastora Ceissa, pastor Gilvan, Elizabeth, Suzete, Júnior, muita gente, né? Nesse 37 anos que nós militamos na palavra de Deus, servindo a esse Senhor maravilhoso. Então ontem à noite, né? Recebi uma mensagem do pastor Gilvan e ele me lembrava dessa data, né? Tão importante que aconteceu lá naquela igrejinha. Maravilha, tempos bons que continuam sendo, porque Deus está conosco, né? Vaci, boa noite também para você. A paz do Senhor Jesus para os irmãos, né? Glória a Deus, né? Amém. Então nós vamos começar a ler a palavra de Deus nesta noite. Vamos, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 1. Diz assim: mas no primeiro dia da semana... Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, tá bom, irmãos? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Mas, olha só, encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, né? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembre-se do que falou para vocês, do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Que texto maravilhoso, irmãos. Que maravilha, né? Jesus vive. Ele não está morto. Ele vive. Ele está vivo comigo e com você, né? Então tá bom. Então, como eu falei há pouquinho, a semana passada foi a Semana Santa, né? Que comemora a Semana Santa os cristãos do mundo ocidental. Falo mundo ocidental porque alguns países do Oriente Médio, né, não comemora essa data, né? Mesmo sendo cristão, como a Igreja Cópita do Egito, os cristãos ortodoxos da Rússia. Então eles têm outras datas, comemoram outras datas, né? Boa noite, minha irmã querida Ivonete Souza Veiga. Dá um abraço aí para Edivaldo. Edivaldo também estava naquele batizado, né, do dia 20 de abril de 1985. Edivaldo Veiga, meu irmão querido. Então tá bom. Então, meus amados, como eu falei, os cristãos, em sua maioria, comemoram, né, uma vez por ano a Semana Santa. Começando a Sexta-feira da Paixão, que é o dia que se comemora ou que se faz referência à morte de Jesus, mas comemora mesmo, irmãos, porque Jesus morreu e nós somos vivos por isso, né? Nós estamos salvos pela morte de Jesus. Então é motivo de nós estarmos alegres. Então no sábado de Aleluia, como assim nós chamamos, né? E no domingo comemora-se a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Cristo. Mas na tradição judaica, a Páscoa comemora-se no dia da morte de Jesus, no dia da morte do Cordeiro, né? Então nós temos que aprender um pouquinho lendo lá em Êxodo 12, quando Deus instituiu a Páscoa. Ele mandou que Moisés celebrasse a Páscoa, né? Lá no Êxodo, na véspera da saída do povo do Egito, foi celebrada a Páscoa. Ali eles mataram o Cordeiro pascal, e passaram o seu sangue nas vigas da porta, nas ombreiras, né, como sinal da presença do Senhor naquela casa. Então, a palavra Páscoa vem do hebraico pessar, né, que significa passar por cima, passagem. Porque naquela noite que eles mataram o cordeiro lá no Egito, naquela noite, o anjo da morte, enviado pelo Senhor para matar os primogênitos dos egípcios, iria passar em todos os lugares do Egito. Mas aonde eles vissem o sangue nas vigas da porta, nas ombreiras, eles passavam por cima. Então, ele, o anjo, né? Ele passava por cima e não entrava naquela casa para matar nenhum primogênito. Por isso que não houve morte de nenhum primogênito hebreu que estava protegido pelo sangue do Cordeiro. Então foi um sinal, né, conforme está escrito lá em Êxodo capítulo 12. Então a Páscoa foi estabelecida pelo próprio Deus, conforme ordenado a Moisés e Arão. O ritual principal da Páscoa é a morte de um cordeiro. A morte de um cordeiro. Hoje nós celebramos a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Depois que Jesus veio e morreu, o Cordeiro Imaculado, já não é mais necessário matar o cordeirinho na Páscoa, porque Jesus representa todo o sacrifício e todo o plano de salvação de Deus para conosco. Então o sangue do Cordeiro, né, que haveria passar nas ombreiras da casa como uma esponja, nas duas ombreiras, era um sinal de que aquela casa era a casa de um hebreu e estava protegida pelo sangue do Cordeiro. Então, também nós devemos estar protegidos pelo sangue de Jesus, né? A nossa vida deve estar protegida pelo sangue de Jesus. Amém. Nossa casa está debaixo do sangue, da proteção do sangue do nosso Cordeiro, Jesus Cristo. Então, a Páscoa era uma das 3 principais festas judaicas da época, né? Tinha a festa da primícia, a festa do tabernáculo, né, e a festa da Páscoa.
É tido como a mais importante porque foi feita alusão, era uma alusão, uma referência à saída do povo de Israel do Egito. Então, para os judeus, os hebreus, até hoje, eles celebram a Páscoa desse formato, né, desse formato. Mas para nós cristãos, né, a morte de Jesus foi suficiente. Foi suficiente porque ele representa o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro Pascal, conforme disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então, após a morte do Senhor Jesus, né, a Páscoa passou a ser celebrada também pelos cristãos nesse formato, né, que nós comemoramos todo ano a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo, né? Então, a morte de Jesus veio selar a profecia do plano da salvação pelo sangue. Por sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro, que, né, nos purifica, nos redime do pecado e nos dá acesso ao trono de Deus. Então, a morte do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Jesus, colocou por fim o ritual da Páscoa judaica para nós que aceitamos e acreditamos em Jesus, né? Meu abraço especial para o meu irmão Lupercio Reis Rocha. Um abraço muito forte para você, meu irmão, e para sua família muito amada e querida, né? Aleluia. Então, na época da Páscoa, irmão, hoje em dia, né, infelizmente, existem muitas alegorias. As pessoas comemoram, às vezes, de algumas formas diferentes. Usam algumas alegorias, alguns símbolos, né? E um dos símbolos que é muito usado na Páscoa dos dias de hoje é o ovo da Páscoa. É interessante, né? O ovo da Páscoa. Mas essa história do ovo da Páscoa é, na verdade, um apelo comercial. É um apelo comercial que alimenta o consumo, né? Porque essa época é a época que vai se vender chocolate, né? A época da Páscoa, né? Que criaram essa história do ovo da Páscoa, do coelho da Páscoa, que na verdade é apenas alegoria, né? Então, segundo a estudiosa, professora de biologia Vanessa Sardinha, que é professora de biologia na USP, a tradição de associar o coelho com os ovos da Páscoa foi levada da região da Alemanha para os Estados Unidos, por imigrantes que estabeleceram ali por volta do século XVIII. Você vê que é bem recente, né, essa história de ovo da Páscoa. A história popularizou e transformou-se em um dos grandes símbolos da Páscoa moderna. O coelho, como símbolo pascal, se estabeleceu a partir do século XIX e atualmente é conhecido por trazer ovos de chocolate para as crianças, né? É uma tradição, assim como existe a tradição do Papai Noel, que é alegoria também, existe a tradição do coelho da Páscoa, do ovo da Páscoa, que são apenas alegoria à passagem da Páscoa. Porque a Páscoa verdadeiramente, né, ela representa vida, representa renascimento, representa a esperança. Então, qualquer outra coisa que surja é mera especulação alegórica, tá bom? Então, o que acontece? Então, hoje a gente compra os ovos de Páscoa, dá de presente, né? E não tem muita coisa errada nisso, não, irmãos. É um momento que se usa para comemorar, né? Talvez só uma referência a isso, né? Que usa muito essa história de ovo da Páscoa, coelho da Páscoa. Então, vamos explicar para os irmãos que isso não tem nenhum vínculo com a Páscoa de Jesus. São símbolos alegóricos, né? Um apelo comercial. Mas é bom ganhar chocolate, né? É bom mesmo, gostoso. Então, tá bom? Bem explicado aí sobre a história do ovo e do coelho, né? Maravilha. A paz de Cristo, irmão Magali Souza, um abraço. Um abraço para você ali em Araguaína, no estado do Tocantins. Amém? Então, esse texto que nós lemos, irmãos, é um dos textos mais lindos da Bíblia, mais emotivos, que muito comove a nós que somos cristãos, que fala da ressurreição de Jesus. Então, o capítulo anterior vai falar da morte dele, né, da crucificação e do sepultamento. Mas o capítulo 44 começa falando da ressurreição, né? Ressurreição.
O versículo primeiro diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Na cronologia judaica, os dias da semana, irmão, são contados por números ordinais, do primeiro ao sétimo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, o primeiro dia da semana representa para nós o domingo, né? Já que o sábado é o sétimo dia. Ou seja, né, é uma referência, quando chega no sétimo dia, é o sábado do Senhor, que os judeus guardam, que os irmãos adventistas também guardam, e muita gente também guarda o sábado, que é o Shabá, né? Shabá, para o povo hebraico. Então, diz aqui que no primeiro dia da semana, as irmãs, né, as mulheres, foram ao túmulo. Interessante, por que elas não foram antes? Porque, como a história nos informa, nos diz, Jesus morreu numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Ele foi sepultado em um túmulo por José de Arimateia. E quando ele foi sepultado, já estava anoitecendo. E o sábado, para o povo judeu, começa na sexta-feira às 6 horas da tarde. E termina no sábado às 6 horas da tarde. Então aquelas mulheres não podiam ir ao sepulcro no sábado. Elas esperaram passar o sábado, guardaram os perfumes que ela havia preparado, e no domingo, cedo, a Bíblia fala pela madrugada. Algumas versões falam bem cedo. Então elas foram ao sepulcro, levando óleos aromáticos que havia preparado. Mas será o quê? Para que elas levaram aquele óleo, né? Se Jesus já havia dito tantas vezes que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mas elas, né, estavam ainda ali no intuito de, caso o corpo de Cristo estivesse ali, elas poder ungir o corpo do Senhor, passar aquele óleo. Graça e paz, pastor Francisco. Estou falando aqui a Lúcia Valadão, né? Que bom, bom mesmo, né? Um abraço para você também. Então, meus amados, elas foram porque elas tinham que respeitar o sábado, porque o sábado era uma tradição. Isso vem lá de Gênesis. Quando nós lemos Gênesis 2:2, diz: havendo Deus terminado no sétimo dia a obra de fazer o universo, descansou nesse dia, no sábado. Então ele santificou esse dia. E Lucas 23:54 fala que era dia da preparação e o sábado estava para começar. Então foi tudo programado. Elas foram no sepulcro no domingo cedo, ou seja, no primeiro dia da semana. Mas aconteceu um fato extraordinário. Quando elas chegaram ao sepulcro, elas acharam o que, irmãos? O que elas viram? Elas viram que a pedra que fechava a entrada do sepulcro estava removida, né? A pedra foi removida. Porque era costume dos povos do primeiro século escavar túmulos nas rochas, nas encostas, para colocar os seus mortos. E o túmulo era fechado com uma pedra grande, né? No caso do túmulo de Jesus, foi rolado para a entrada do túmulo uma grande pedra, está escrito na palavra de Deus, né? Conforme diz Mateus 27:60. Diz assim: e o depositor, falando de José de Arimateia, e o depositou no seu túmulo novo. Um túmulo que José de Arimateia tinha cavado para ele mesmo, né? Era um túmulo dele, túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Então o que aconteceu, irmãos? Colocaram o corpo de Jesus naquele túmulo, ali escavado na rocha, rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo e foram embora para casa. Porque eles tinham que ir, porque o sábado estava para começar. E os judeus não faziam nada no sábado. O serviço dele estava limitado a um tiro de pedra, né? Ou um caminho de sábado. Não é isso? Então eles tinham as limitações. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, irmão, era uma profecia a ser cumprida, né? Nenhuma pedra seria capaz de detê-lo. Estava na palavra de Deus, está na palavra de Deus que ele deveria morrer e ressuscitar o terceiro dia. Então, aquela pedra não era suficiente para
deter Jesus naquele túmulo. Então a pedra foi removida. Olha só o versículo 2 do capítulo 28 de Mateus. Diz assim: eis que houve um grande terremoto. Isso é fantástico, irmão. Olha só. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Aleluia! Que cena, meus irmãos, né? O anjo desce com seu poder, com sua glória e com a sua força extraordinária, sobrenatural, remove a pedra e senta sobre ela. O que aconteceu então? Jesus saiu do túmulo. Graças a Deus, porque ele ressuscitou. Ressuscitou, ele está vivo. Vivo. O versículo 18 do mesmo capítulo 28 de Mateus fala, né? Que Jesus disse que toda autoridade foi dada a ele. Então, toda autoridade, todo poder no céu e na terra foi dado a ele pelo Pai. Então, nada poderia detê-lo. A morte não poderia detê-lo. O inferno não poderia detê-lo. Porque todo o poder e toda a glória estava sobre ele. Aleluia! Aleluia! Então, o que aconteceu com aquelas mulheres, irmão? Quando elas chegaram ao túmulo, a pedra estava removida. Decora aí. A pedra estava removida, porque o anjo do Senhor removeu a pedra. A pedra, né? E elas chegaram, né? Ao entrar no túmulo, não acharam o corpo de Jesus. Não tinha como achar, porque Jesus não estava mais ali. Ele havia ressuscitado. Boa noite, meu amigo Raimundo Nonato. Um abração para você, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe a você e a sua família. Que maravilha! Então, aquelas irmãs, ao chegarem no túmulo, elas entraram e não acharam o corpo de Jesus. O corpo de Jesus havia sido levado ao estado de glória, corpo glorificado, santificado, né? E estava já junto ao Pai. Ou seja, nada e ninguém poderia deter Jesus naquele lugar, porque a profecia tinha que se cumprir. O plano de salvação estava completo naquele momento que Jesus ressuscitava. A ressurreição do Senhor selou todas as profecias, né? É por isso que, quando eles estavam na Galileia, no capítulo 17, versículo 22 e 23, fala: quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia, ressuscitará. Ao terceiro dia ressuscitará. O que aconteceu? Os discípulos ficaram tristes, eles ficaram sem entender muito daquela palavra do Senhor. Mas Jesus disse: olha, o Filho do Homem será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir, ele vai aparecer novamente vivo na sua glória. Amém? Estão entendendo aí que maravilha? Maravilha, Jesus está vivo. Versículo 4. Aconteceu que as mulheres ficaram perplexas a respeito. Apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Né? Algumas versões falam anjos, né? Anjos. Então apareceram dois anjos, vamos falar assim, fica mais fácil, né? Apareceram dois anjos para ela, né? E elas ficaram muito perplexas com aquilo, com aquele sinal, né? Algum lugar diz que elas dirigiram a esses anjos pensando que fosse jardineiro e perguntaram para eles: onde colocar o corpo do nosso Senhor para que nós possamos buscá-lo. É interessante que aqueles irmãos, aquelas mulheres, os discípulos, né, embora Jesus tenha falado tanto sobre a sua ressurreição, eles estavam meio atônitos, porque foi muita coisa que aconteceu da quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso, até aquele domingo de manhã. Muita coisa aconteceu. Então eles estavam sem muito refletir a respeito, né? E esqueceram das palavras que Jesus havia dito,
que havia de ressuscitar, né? Então não acontece conosco, às vezes nós esquecemos as palavras do Senhor. O Senhor tem nos prometido bênção, o Senhor tem nos prometido vitória, o Senhor tem nos prometido tanta coisa, né, boa, pela sua bondade, pela sua benignidade, mas às vezes nós esquecemos, né, esquecemos das palavras do Senhor Deus para nossas vidas. Às vezes preferimos acreditar em palavras que não vêm do Senhor. E o resultado é que muitas vezes acontecem coisas ruins em nossas vidas. Quando nós deixamos de crer, de ouvir a palavra de Deus, para acreditar em palavras de outras fontes, de outras origens, né? De outras origens. Então, tá bom. O versículo 5 fala o quê? Que estando elas com muito medo, bem, já chegaram no sepulcro, a pedra estava removida. Já foi um espanto para elas. Como que aquela pedra tão grande foi removida? Mas a palavra de Deus diz que um anjo desceu dos céus, lá em Mateus está escrito, removeu a pedra. Mas elas não sabiam disso, né? Então elas ficaram muito perplexas ao ver a pedra removida. Entraram no túmulo, Jesus não estava no túmulo. De repente surgem dois homens, vestidos de branco, roupa resplandecente, dois anjos do Senhor, diante delas. Mais perplexas elas ficaram, mais aterrorizadas, atemorizadas por tudo aquilo que estava acontecendo, diante dos fatos que sucederam nos últimos dias. Então era muita coisa. Então, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, os dois anjos, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que frase maravilhosa, irmão. Que notícia maravilhosa. Aqueles homens eram de fato figuras de anjos de Deus, representantes celestiais que portavam boas novas para aquele povo, para nós. Aqueles anjos veio trazer boas novas para aquelas mulheres, para os discípulos, para os seguidores de Jesus e para nós até o dia de hoje. As palavras que aqueles anjos disseram foram palavras que ecoam em nossa mente, que soam em nossos corações até hoje. E nos dá a ciência, a verdade de que Jesus, o nosso Jesus, está vivo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que maravilha! Ele vive. Nem a morte, nem o inferno, nem o poder das trevas poderia impedir a realização daquele ato profético anunciado além do século no plano de Deus para a salvação do homem. Nada poderia deter o Senhor. Sabe, amados? E tem muita gente ainda, tem muita gente hoje, ainda querendo adorar um Jesus morto, querendo adorar um Jesus inerte. Uns adoram em forma de estátua, em forma de foto, uns adoram pela incredulidade, por não observância da palavra de Deus. Mas nós que cremos, nós tomamos essa frase daqueles dois anjos que disseram para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, Jesus? Ele não está morto, ele vive, ele ressuscitou. E essa ressurreição nos também levou com ele a ressuscitada dos nossos pecados. Conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, estando nós mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, ele nos ressuscitou e nos deu vida. Naquele momento que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Nós adquirimos o direito, nós adquirimos a chave de acesso ao trono de Deus, porque o véu havia sido rasgado. Já não havia mais obstáculo para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Porque nós ressuscitamos com Cristo, porque nós cremos nessas palavras, porque Jesus não está morto, mas Ele vive. Esta é a Páscoa do Senhor, esta é a verdadeira Páscoa, quando nós cremos no Jesus que vive, no Jesus que nos salva, no Jesus que nos abençoa.
Vocês estão entendendo, irmão? O plano profético de Deus para a salvação do homem, que foi estabelecido desde Gênesis, desde a queda de Adão, estava cumprido naquele momento, naquele ato da ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, nenhum entendimento, nada poderia fazer com que também nós tivéssemos uma salvação, porque o plano de salvação estava em Jesus, né? Ô meu amigo pastor Nardete, da Luz para os Povos da Vila Pedroso, um abração, que bom, né? Bom mesmo que você hoje está aí. Um abraço para o senhor, para a pastora, que maravilha. Então, meus amados, este é o plano da salvação. Deus estabeleceu ao longo dos tempos, Deus estabeleceu ao longo das profecias. Quando nós lemos a Bíblia, desde Gênesis já fala do plano de salvação que havia sido estabelecido por Deus para nos resgatar da morte e do pecado e nos elevar ao trono de Deus. E a ressurreição de Cristo veio selar este projeto. A ressurreição de Cristo veio trazer vida a este plano de salvação. Então, Jesus não está morto. Por mais que alguém queira que ele esteja, ele não está, ele está vivo. Ele reina. E o seu reino é eterno, e o seu reino é para sempre. E nós somos súditos desse reinado do Senhor Jesus, né, pastor Nardete? Nós somos súditos do reinado do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Pense em algo maravilhoso, irmãos. Fazer parte do reinado de Jesus. Esse reinado que foi estabelecido pela sua morte e pela sua ressurreição, né? Que maravilha, irmãos. Oh Deus maravilhoso. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Sabe, amados, quantas vezes aquelas mulheres tinham ouvido Jesus falar da sua ressurreição? Quantas vezes muitas pessoas também já ouviram falar da ressurreição de Jesus, mas continua a não querer obedecê-lo, continua a não querer segui-lo, continua a não querer adorar o Senhor, como se Jesus estivesse morto e sepultado. Não, o nosso Jesus vive, Ele está vivo e nos dá a vida, não é isso? Olha, apareceu uma pessoa muito especial para mim, a minha sobrinha querida, a Cíntia Bárbara, né? Lá em Anápolis. Um abraço para você, minha querida. Deus te abençoe, né? Que bom mesmo que você apareceu por aqui. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, ele fala: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Já estava determinado, já fazia parte do plano. Versículo 4 diz: e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, o seu sepultamento e a sua ressurreição já foi determinado, havia sido determinado nas Escrituras. Então é por isso, irmãos, que nós somos tão felizes. O povo que serve a Deus, que está aliançado com o Senhor Jesus pelo seu sangue, é um povo que adora, é um povo que louva, porque o nosso Jesus não está entre os mortos, mas ele vive em mim, ele vive em você. Então é tempo, irmãos, é tempo de nós acreditar nisso, de nós declarar, de nós aceitar Jesus como Jesus vivo, e não como Jesus inerte, representado por qualquer outra figura. O meu Jesus está vivo, ele está presente. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Que maravilha. Graça extraordinária. Isaías,
Quando ele escreveu o capítulo 53, no versículo 7, naquela profecia maravilhosa sobre Jesus, no versículo 7 ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele aceitou o seu sacrifício por amor de mim e por amor de você. Pelo amor que ele tem a mim e pelo amor que ele tem a você. Ele aceitou o sacrifício. Ele morreu, aceitou a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos direito à ressurreição com ele. Com ele nós fomos ressuscitados e com ele nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, essa profecia é maravilhosa. Atos capítulo 1, versículo 3, na parte A. E depois de Jesus ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Mais de 500 pessoas viram Jesus vivo naquela oportunidade no monte. Então Jesus vive, vive, vive. E Paulo ainda escrevendo a sua carta, a primeira carta de Coríntios, né? Aquele mesmo versículo que nós citamos, verso de 15, 4, ele diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo estava profetizado, tudo estava determinado. Jesus ressuscitou, glória a Deus. Versículo 6. Olha só o que o anjo falou mais. Ele não está aqui, referindo ao túmulo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês quando estava na Galileia. O que Jesus falou no versículo 7? Olha só. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. É necessário. Por que necessário, irmão? Porque a minha salvação, porque a sua salvação, porque a minha redenção e a sua redenção estava condicionado a isso. Nós somente poderíamos alcançar a graça do Senhor Deus pela morte e pela ressurreição de Cristo. Então não temos por que duvidar aquilo que Paulo falou. Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Mas o anjo nos confirmou e nos disse: ele não está morto, ele vive. Porque é necessário, o próprio Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem, como está escrito a respeito dele, seja morto e ressuscite. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 13, versículo 29. Depois de cumprir tudo o que estava escrito a respeito de Jesus, tirando-o do madeiro da cruz, puseram num túmulo. E o versículo 30 diz o quê? Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Esta é a minha Páscoa. Esta é a sua Páscoa. A Páscoa que refere-se à vida. Passagem para a vida. Passagem da morte para a vida. Esta é a minha Páscoa. Ela não pode ser representada por nenhuma alegoria de homens, mas ela é representada no meu coração, pela certeza de que Jesus morreu, mas ressuscitou. Abraço à irmã Dani Santos. Que Deus abençoe você, minha irmã. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Não falei que nossa palavra é tremenda. Tremenda, numa época oportuna, né? Semana passada eu havia de ministrar essa palavra na quinta-feira, mas não foi possível, né? A gente não teve como fazer live na quinta-feira passada, porque nós estávamos na conferência da igreja, na sede do setor Fama, né? Lá na Fama. Então não deu para a gente fazer a live. Mas nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de repassar aos irmãos essa palavra tão maravilhosa.
Então eu pergunto para você, o que representa a Páscoa para você? O que representa a Páscoa? O que é a Páscoa? Para você, é receber um ovo de Páscoa? Uma caixa de chocolate? Isso é bom, né? Bom, gostoso. Mas essa não é a minha Páscoa. E não pode ser a sua Páscoa. A sua Páscoa representa pela ressurreição de Jesus, pela vida de Jesus, que está em mim e que está em você. Então, lamentável que muitas pessoas se conformam, se alegram por receber uma simples alegoria, um simples símbolo, dizendo ser a Páscoa. Não, irmãos. A minha Páscoa é Jesus. A minha Páscoa é Jesus. Ele está vivo. Isto é a minha Páscoa. A passagem que se refere lá em Êxodo capítulo 12. A passagem do Senhor, da morte para a vida. Isto é a minha Páscoa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, que nós, a cada dia, possamos renovar em nós esse entendimento. Porque quando Paulo escreve lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz: o qual, falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus foi entregue à morte por minha causa, por sua causa. E é interessante, amados, que aconteceu um fato. No momento do julgamento de Jesus por Pilatos, pelo sacerdote, vocês lembram do que está escrito lá em Mateus? Que por tradição naquela época, os romanos haviam de soltar um prisioneiro. E naquele dia eles levaram para diante do povo um prisioneiro chamado Barrabás, que estava condenado à morte, que havia de ser morto. Mas ali o povo o inocentaram para condenar Jesus e soltaram aquele homem. E aquele homem que foi solto, sem entender nada. Por que ele foi solto? Por que alguém morreu no seu lugar? Alguém morreu no lugar dele. E é o mesmo, irmãos, que nós devemos ter esse entendimento. Alguém morreu no meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Aquela cruz que ele carregou representa os meus pecados. Mas ele morreu em meu lugar. Não somente no lugar de Barrabás, mas também no meu lugar. Eu não merecia nada do que Jesus fez, mas ele fez sem eu merecer. Ele morreu por mim. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. É por isso que quando nós lemos lá em Éfeso, capítulo 4, capítulo 2, Éfeso, capítulo 2, carta de Paulo a Éfeso. Deixa eu ver se eu pegar aqui, irmão, só um minutinho. Eu perdi um pouco aqui a referência aqui, né? Efésios, capítulo 2. Isso é um texto maravilhoso, irmão, né? Diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E como foi dado esta vida, irmãos? Pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Diz, né, que através do ato de Jesus, da sua ressurreição, né, estando nós mortos em nossa transgressão, ele nos deu vida com Cristo. E pela graça nós alcançamos a salvação. E juntamente com ele, versículo 6 do capítulo 2 da carta à igreja de Éfeso. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. E com ele
nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Que maravilha, irmãos. Nós ressuscitamos com Cristo. O nosso Cristo não está morto, mas ressuscitou. Amém? Que maravilha, irmão. Que maravilha. Então, meus amados, que nós possamos meditar nisso. Nós possamos ter o entendimento de que a vida de Jesus, a vida que está em mim, é a vida de Jesus. Conforme está escrito lá em João capítulo 6, versículo 57. Se vivemos por Jesus nos alimentamos. É Ele que nos dá, que nos sustenta. É Ele que nos alimenta. É a vida de Jesus que está em mim e que está em você. Amém? Glória a Jesus. Estamos assim chegando ao final da nossa palavra de hoje. Dando graças a Deus pela vida dos irmãos que acreditam na palavra de Deus. Que servem a um Jesus vivo, não a um Jesus morto. Porque o nosso Jesus não está no túmulo, mas Ele vive. Que nós possamos ler, reler, meditar este versículo que está aqui. Vamos ler novamente o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5 do capítulo 24 de Lucas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O nosso Jesus vive. O nosso Jesus está vivo. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe de sobremaneira a todos os irmãos que estiveram conosco nesse dia. Convido os irmãos a assistir essa palavra outras vezes. Vai ficar aqui no Facebook, tá? Vai também estar no YouTube daqui a pouco. Os irmãos podem acessar, assistir. Pode compartilhar. Né, irmã Iranlê? Iranlê Gonçalves Campos, lá em Palmas. Um abraço para você, minha irmã. Né? Que bom que você está aí. Então vai estar aqui à disposição para você assistir, meditar, compartilhar com outras pessoas. Mas assista. Assista e medite. A palavra de Deus, ela está para ser assistida, mas principalmente para ser meditada. Nós devemos meditar naquilo que está na palavra de Deus. Não somente ler, como se lê um livro, mas meditar e cumprir, obedecer aquilo que está na palavra do Senhor. Amém? Então, meu abraço especial para você, né, para os irmãos que assistiram agora, aqueles que estarão depois assistindo. Olha, fique na paz de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, dos amigos, daquelas pessoas que estiveram conosco, né, assistindo. Deus abençoe. Deus propicie a sua vida uma vida de graça, saúde, harmonia e paz. Que Deus nos abençoe. E até a próxima quinta-feira, caso Deus nos permita. Caso Jesus não volte até a próxima quinta-feira, estaremos aqui para falar do amor de Deus. Amém? Fique na paz.